Muito bem, meus caros amigos e amigas, professor Gleibe falando com vocês. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, pedindo para que você se inscreva em nosso canal no YouTube, Professor Gleibe Prete. Clique, por favor, nesse link que eu estou te falando, se inscreva, clique no sininho e receba as notificações que sempre nós teremos ali aulas bacanas para todos vocês, tá bom? Já agradecendo a presença de todos, muito obrigado. Bom, nessa hora que eu vou disponibilizar para você aqui, é uma hora que eu quero deixar aqui muito claro a todos os principais tópicos de direito processual do trabalho, focando para o exame da OAB, tá bom? Então aqui eu quero pegar exatamente o calcanhar de Aquiles das pessoas e exatamente trabalhar esses pontos tão aqui delicados desse tema que nos chama a atenção. Professor, primeiro, por que o processo do trabalho nos espanta tanto, né? Porque ele é tão complexo. Porque exatamente é o que o advogado faz no dia a dia. Ou seja, o bom advogado, o bom profissional, é aquele que entende das regras processuais. Como se faz uma petição inicial, onde se protocola, como que se deve, obviamente, fazer os pedidos, liquidar os valores, eventuais defesas e recursos, fase de execução e alguns procedimentos especiais que podem surgir também nesse caminho. Professor, quantas questões caem na prova da OAB de Direito Processual do Trabalho? Normalmente são de 5 a 6 questões. Se você for pegar uma conta muito simples, meu caro amigo, de uma prova de 80 questões, 5, 6 sendo de uma única matéria, meu Deus do céu, você tem quase 10% daquela prova. Ou seja, se eles exigem que a gente acerte 40 questões, né, se eu conseguir acertar a 5 a 6 direito processual do trabalho, sem dúvida nenhuma se faz importante e necessário. Professor, me fala uma coisa. Falo. O que eu devo ler além da aula? Porque como eu sempre falo, gente, uma boa aula é como um bom livro. Ele só começa quando termina aquele livro ou aquela aula. Ou seja, aqui eu vou pedir para você, claro, ter papel e caneta em mãos e, consequentemente, anotar os pontos principais que eu vou dizer. Mas é evidente, é claro, que você também deve, tá bom, gente, ir atrás de outras informações. Uma hora de aula, basicamente nós vamos pegar os principais pontos. Eu selecionei, claro, aqueles que realmente costumam cair com maior incidência na prova da ordem. Se você clicar em qualquer canal da internet, em qualquer site, melhor dizendo, escrever temas mais exigidos na prova da OAB, são vários os cursos que vão oferecer ou a estatística das matérias que costumam cair. Sem dúvida para nós, a reforma trabalhista, ainda de 2017, que essa aula estou gravando agora, dia 23 de julho de 2020, importante dizer a data, para que você saiba se tiver alguma mudança posterior. Claro, você sabe que essa aula já não serve para absolutamente mais nada, mas a princípio está tudo de acordo. Então, diante desse contexto, é claro que eu quero te passar algumas lições de casa. E a primeira lição de casa, gente, é exatamente a leitura desse instrumento aqui, meu caro, a Constituição, tá? Precisamente no artigo 114, tá? Dá uma olhadinha ali no 112, 113, especialmente o 114, que fala da competência da Justiça do Trabalho, ou seja, quais são as ações que devem ser propostas na nossa área. Professor, outro ponto importante, na CLT, o que é importante ler? Bom, eu sugiro que além da CLT, vocês também leiam na doutrina, ou em resumos que existem, ou até mesmo vídeos que o povo faz de uma forma um pouco mais sintética. Eu também já faço isso, e já fiz e faço. Você deve ler sobre audiência, recursos, nulidades, provas e execução. Dá uma olhadinha nesses pontos que com certeza pode e se faz necessário. E claro, né, meus caros, leitura obrigatória para o exame da OAB. Claro, gente, a lei da reforma trabalhista. Tá bom, gente? Isso para nós é algo assim imprescindível, tá certo? A leitura da lei, claro, coloca no Google, lei da reforma trabalhista, né? 3.657 vai ser para você, 2017. Tá ótimo, tá tudo certinho, já vai constar. Combinado? Essa aula eu vou deixar aberto
E aí qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham, vocês, por favor, podem me mandar as dúvidas, que eu sempre estarei à disposição aqui para aprender com as suas dúvidas. Vamos lá. Eu tive o prazer, meus caros amigos, de trabalhar, isso em 2007 até 2010, 2006 até 2010 mais ou menos, num curso que se chamava Marcato, né? Era o professor Antônio Carlos Marcato, um grande processualista, a área dele era civilista, civilista. Mas eu aprendi muito com o professor Marcato, e professor da USP, uma grande figura. E ele falava, quer aprender processo, Gleib? Procura tentar desenhar para os seus alunos, para os nossos alunos, né? Afinal, eu dava aula no cursinho dele, hoje, infelizmente, não existe mais. Mas ele fala, tenta desenhar para o aluno poder enxergar, porque muitos dos nossos alunos não são da área. São alunos, por exemplo, que trabalham em outra área, são bancários, são vendedores, são corretores de imóveis, e não tem tempo de fazer um estágio dentro da área de direito do trabalho, de processo de trabalho. Então procura desenhar para esses alunos que fica mais fácil. E é claro, sempre focando no exame da OAB. Então, obviamente, essa aula aqui tem muito aqui as palavras, né? Enfim, todos os conselhos que eu recebi desse grande professor Antônio Carlos Marcato. Tá? Mesmo no ensino civilista, tanto ele como José Horácio Sintra foram dois mentores que eu tive, realmente pessoas que eu só tenho a agradecer. Ou seja, quando você pensa no conflito trabalhista, você vê a possibilidade que foi feito um contrato de trabalho, que pode ser verbal ou escrito, os dois têm a mesma validade, artigo 442, não importa. E uma vez que não são respeitadas aquelas cláusulas, consequentemente, uma das partes está sendo prejudicada. Ela deve procurar quem? Primeiramente a parte. Aí é onde entra, pessoal, as técnicas aqui, muitas vezes, de negociação. Então, ou seja, a comissão de conciliação prévia, artigo 625A da CLT, é um instrumento que existe hoje nos sindicatos com um escopo e objetivo de trazer o reclamante, o empregado demitido para esta comissão. Esta comissão vai verificar quais são os direitos dele e vai fazer uma proposta para a empresa. Se a empresa aceitar, perfeito. O importante é que você não confunda comissão de conciliação prévia com câmara arbitral. A arbitragem na seara trabalhista não se confunde com a comissão de conciliação prévia. Grava uma coisa para a OAB. Comissão de conciliação prévia é somente para empregados. E uma vez que o empregado dispensado não respeitar os seus direitos, procura esta comissão ela tem autonomia e legitimidade para negociar esses direitos. Pois bem, esta comissão, uma vez feito o acordo, uma vez homologado o acordo na comissão, existe a tal da eficácia liberatória geral. O que isso significa? É um acordo extrajudicial que o empregado fez, porém, grava isso, porém, este mesmo empregado, meu caro amigo, ele não pode mais mover uma ação trabalhista com aqueles mesmos pedidos que ele exigiu. Tudo bem? Então é importante ressaltar esse ponto também. Agora, já a arbitragem é outra coisa. Lei 9.307 de 96. A arbitragem na seara trabalhista é cabível em duas hipóteses. Para dissídios coletivos, sindicato, acordo, convenção, bem? Dissídio coletivo, conflito que envolva sindicato, categoria e empresa, ok? E agora o chamado hipersuficiente. Quem é o hipersuficiente? É aquele empregado que ganha mais do que 2 vezes o teto da Previdência. Arredondando aqui, mais do que 12 mil. Então, se quer uma questão para você, comissão de conciliação prévia é cabível para empregados. Não importa o valor do seu salário, se tem nível superior, se não tem. Bingo. Todos eles podem, não é que devem passar pela comissão. Tá? Até a súmula número 2 do TRT aqui de São Paulo, o qual determina que a comissão de conciliação prévia é uma faculdade do empregado. Lógico, senão isso iria de encontro ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que determina que o Poder Judiciário é de livre acesso a qualquer cidadão. Okay? Você não pode colocar empecilhos ao Poder Judiciário, okay? Num Estado democrático de direito. Agora, se quer a questão de falar sobre arbitragem, ou melhor, se falar sobre arbitragem, isso aí, gente, arbitragem, aí você coloca somente para dissídios coletivos, tá? Conflitos coletivos ou hipersuficiente. Tudo bem?
Tentei buscar aqui dois assuntos antes de entrar no processo que trata exatamente de acordos ou de tentativas, né, gente, extrajudiciais, que evite-se o poder judiciário, tá bom? Mas como não tem jeito, o poder judiciário ele tem que ser realmente procurado caso as partes não queiram chegar a um consenso. O primeiro tema que eu quero chamar a atenção de vocês é reclamação trabalhista, artigo 840 da CLT. O que você deve saber, em linhas gerais, sobre reclamação trabalhista? Primeiro, todos os pedidos podem ser feitos na RT, desde pedidos materiais como morais, hoje chamados de dano extrapatrimonial. O dano patrimonial nada mais é do que o prejuízo de patrimônio, de matéria que a pessoa teve mesmo. Como, por exemplo, o não pagamento de um 13º, de férias, de FGTS, tudo bem? Então, claro que isso pode ser pleiteado. Agora, o aspecto extrapatrimonial é tudo aquilo que suja, gente, o que atinja a própria figura da pessoa, como pessoa, como cidadão, como pessoa mesmo íntima. A pessoa que é agredida verbalmente, que é colocada de escanteio, que não é chamada numa promoção, tudo isso gera o dano extrapatrimonial. Com a reforma trabalhista agora, nós temos limites dentro desse pedido de dano moral. Deixa eu usar um termo um pouco mais antigo. Que ainda está na Constituição, é claro, no artigo 5º, incisos 5 e 10. Nós temos valores que são de 3, 5, 20 ou 50 vezes o salário do empregado, tá bom? 3, 5, 20 ou 50 vezes o salário do empregado. Essa figura, pessoal, como é que funciona? Essa figura, ela está preenchida, ou ela está acalaurada, na verdade, aqui, pessoal, com a seguinte situação ou opção, tá bom? Seguinte situação ou opção. Se a pessoa, por exemplo, sofreu, o que é um dano, o que determina os valores, né? 3, 5, 20, 50? Se o dano é leve, médio, grave ou gravíssimo. Como essa questão pode cair na prova da OAB? Quais são os limites hoje de dano extrapatrimonial ou dano moral? De 3 a 50 vezes o salário do empregado. Não é salário mínimo, não é teto da Previdência. É o salário contratual, aquilo que o empregado recebe. E lembrando que aqui a legislação fala em salário, não fala em remuneração. E aí você acompanha as nossas dicas, sabe exatamente o quê? Que existe uma diferença gigante entre salário e remuneração. Remuneração é gênero, e uma de suas espécies é salário. O dano extrapatrimonial, pessoal, está no artigo 223A da CLT, tudo bem? E aqui, gente, ele é expresso, ele usa o termo último salário contratual do ofendido. Então, se a questão cair remuneração ou qualquer outra coisa diferente que não seja salário, a questão é falsa, tudo bem? Bom, essa reclamação trabalhista, gente, hoje ela tem que ser feito, deve ser feito os cálculos. O que são os cálculos da reclamação trabalhista, pessoal? Nada mais são do que os valores correspondentes a cada pedido. Então, fulano tem direito a receber 5 mil de salário, 7 mil de 13º, 9 mil de férias, R$1.000 de alguma coisa. Ou seja, toda a reclamação trabalhista hoje tem que ser calculada. Professor, e caso não seja? Bom, será arquivado este processo e ainda o pagamento de custas por parte do empregado. Custas de até 2%. Tá? Lembrando, meus caros amigos, que a reclamação trabalhista tem um detalhe importante. Qual a diferença de emenda e de aditamento? Emenda vem de explicar algum ponto omisso que ficou para o juiz. Então, quando o juiz pede para a gente emendar, é para a gente remendar, né? Ou seja, complementar algum ponto que ficou faltando. Já o aditamento vem de aditar, vem de incluir algum ponto que você ou eu não colocamos. Tá bom? Então, cuidado com isso. Emenda explica. Aditamento inclui. Lembrando que até a primeira audiência, repito, até a audiência inicial, audiência de conciliação, até a primeira audiência, poderá ser feito o aditamento, poderão ser incluídos novos pedidos. Tudo bem? Então, mesmo que já tenha sido feita a notificação / citação do réu, da reclamada, pode ser feito este complemento. Tudo bem? Ótimo. Dentro de reclamação trabalhista existem alguns ritos. O que são ritos, professor, de uma reclamação trabalhista? Bom, gente, nada mais são
do que o caminho que ela vai seguir dentro daquele tribunal. Tem o caminho mais curto, médio e o longo, PMG mesmo, tá bom? O que é o caminho curto? Bom, nós temos o rito de alçada, também chamado de rito sumário, Lei 5584/70. São para causas com até 2 vezes o salário mínimo. Grifa, por favor, salário mínimo, tudo bem? Nesse rito, não cabe, mais uma coisa, né? Mandado de segurança e ação rescisória, tá bom? E no rito de alçada, também chamado de sumário, tá certo, senhores? Esse rito, uma vez proferida a sentença, só cabe recurso se a matéria for constitucional. Se não for constitucional, não caberá recurso. Esse é o primeiro rito. Segundo rito, que poderá correr uma reclamação trabalhista. Rito sumaríssimo. Eu estou aqui com a CLT na mão e nós vamos para o artigo 852A, que está aqui. Gente, esse é o rito que mais cai na prova. Eu sugiro e peço uma grande fineza a todos vocês que vocês leiam do artigo 852A de amor até o artigo 852I de igreja, tá bom? Por favor, leiam com carinho, esses artigos caem bastante, gente, porque são para causas com até 40 vezes o salário mínimo, somente poderão ser arroladas até 2 testemunhas por parte. Necessariamente, meus caros amigos, esse rito, ele não cabe contra a administração pública direta, autárquica e fundacional. É um rito que procura ser mais célere, ser mais rápido. Então é importante ressaltar esse ponto. Lembrando que o pedido tem que ser certo também, ou determinado, e o valor, obviamente, indicar o valor correspondente a cada um. Isso já é praxe, já usual. Muito bem. Rito ordinário. Esse é o artigo 840, é o rito mais comum, é o rito mais usual, e, claro, são para causas superiores a 40 salários mínimos e poderão ser arroladas até 3 testemunhas. Tudo bem? Bom, sabendo o rito, agora nós podemos falar da competência, né, gente? Competência. Aí eu tenho que ir para o artigo, deixa eu voltar aqui, ó, 651. Fica brincando com a CLT, eu estou com a CLT aqui no colo, fica brincando lá e para cá. Vamos lá. Grava uma coisinha. A reclamação trabalhista, ela deve ser proposta sempre onde? No último local da prestação de serviço. Sempre no último local da prestação de serviço. Fulano pode ter assinado o contrato em tal lugar, morar em outro, prestar serviços em 10 cidades, mas necessariamente ele vai onde? Ele vai ajuizar a ação na cidade pela qual ele trabalhou por último. Tá claro isso a todos? Evidente? Legal. Isto posto, vamos continuar. Existem exceções? Existe, gente. Claro que existe. Nós temos o parágrafo 1º, 2º do artigo 651 e que, na verdade, e para o 3º, que ele nos dá as opções aqui de exceção. Então, quem pode entrar com uma ação, não é, fora do último local de trabalho? Se o empregado for agente ou viajante comercial, ali pode entrar com a ação, gente, onde qualquer lugar que tenha filial a essa empresa. O parágrafo 2º, gente, determina o quê? Se a pessoa trabalha no estrangeiro, claro que ela vai mover aqui no Brasil, desde que ela tenha sido contratada no Brasil, não é? E necessariamente se for aquela pessoa que presta serviço fora da localidade. Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que é contratada como vendedor, certo? E procura distribuir, vender em várias cidades. Ele pode ajuizar a ação, obviamente, onde ele foi contratado. Então essas são as regras do 651. Dando sequência. Professor, agora nós vamos falar o quê? Ajuizada a ação. Poderá na Justiça do Trabalho ter a tutela provisória de urgência? Ou seja, perdão, gente, poderá ter a tutela provisória de urgência? Poderá sim. E aí nós vamos para o artigo 300 do Código de Processo Civil. Tá bom? Estou aqui com ele também. É claro que você ajuizando uma ação, você pode pedir uma tutela provisória de urgência. E como é que funciona isso? Grava uma coisinha. Como uma aula curta, mas densa de conhecimento, deixa eu dar uma dica para você. Se a questão falar dirigente sindical ou suspender a transferência do empregado para algum outro local. Então, repito. Se a questão da OAB te exigir e falar que o empregado sindicalista, o dirigente sindical, está sendo demitido, dispensado, ou qualquer outro empregado
está sendo transferido de local de trabalho sem necessariamente seu consentimento ou sem autorização contratual. Nesta hipótese, caberá reclamação trabalhista com pedido de liminar. Artigo 659, incisos 9 e 10 da CLT. Repito, falou sindicalista, falou transferência abusiva de lugar, resposta, reclamação trabalhista com liminar. Qualquer outra situação que você veja que é urgente, como dispensa de gestante, dispensa de acidentado, manutenção de convênio médico, cesta básica, algo nesse sentido, caberá tutela provisória de urgência conforme artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Tudo bem? Então é importante também definir isso. Então se a questão cair para você, gestante, acidentado, membro da CIPA, comissão de conciliação prévia, sei lá, o empregado foi dispensado porque adquiriu HIV, cabe tutela antecipada, tudo bem? Tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, como você aprendeu lá em processo civil. Agora, se falar sindicalista, ou se falar necessariamente transferência, a reclamação trabalhista com pedido de liminar. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Agora nós vamos para o terceiro ponto, que é a notificação. Então, pensa comigo. Reclamação trabalhista foi proposta, tutela provisória foi deferida ou não. Lembrando, só uma ressalva, né, gente? Não cabe recursos de decisões interlocutórias em primeira instância trabalhista. Se ela for abusiva, cabe mandado de segurança, Lei 12.016/09, prazo decadencial de 120 dias, ok? Mas não cabe recurso, que no civil cabe, né, gente? Os agravos da vida lá, para nós não cabe. Pelo menos em primeira instância não. Em segunda instância, instâncias superiores, caberão. Mas nesse caso ainda não, tá bom? E nós vamos para o terceiro ponto, que é a notificação, que aí eu me socorro para onde? Para o artigo 841. Grava uma coisinha, gente. É considerada recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. Como essa questão costuma cair prova? Quando é considerada recebida a notificação? Em até 48 horas de sua postagem. Tá bom? Funciona exatamente assim. Então grava isso, que isso também é importante. Bom, professor, então já foi ajuizada a ação, já teve ou não uma tutela ou uma liminar, já foi feita a notificação da empresa, agora vamos para... Teve a tese, agora vamos para a antitese, né, ou antítese para alguns, que é exatamente a contestação. Contestação, gente, artigo 847 da CLT, determina basicamente o que para nós? Tá certo? 847. Que se ela for verbal, o prazo será de 20 minutos. Tudo bem? Prorrogáveis? Não. Improrrogáveis. Okay? Você faz a defesa na própria audiência, que agora estão sendo virtuais, como essa daqui. Tá certo? Muito, muito próximo a esse sistema. E todas as provas, aí quando eu falo em provas, aí nós voltamos para o artigo 818. Tá aqui, ó. Provas, gente, nós temos que saber quais são, a quem compete fazer as provas. É o famoso ônus da prova. Ou seja, quem é responsável por fazer prova. É do empregado ou é da empresa? Depende. Se for um fato constitutivo, que tá aqui, gente, que é aquele fato que cria um direito, como, por exemplo, vínculo empregatício, é do reclamante, é do empregado. Então, o empregado que tem que fazer prova daquele fato em si. Tudo bem? E ao reclamado compete fazer prova do quê? Do fato modificativo, extintivo ou impeditivo. Tá claro? Tudo bem? Então, nesta hipótese, o que seria um fato impeditivo, professor? Justa causa. O que seria um fato modificativo? Ou melhor, impeditivo. Justa causa cai bem. Comissão também cairia bem, tá bom? Fato modificativo, alterou o contrato, a pessoa foi promovida. Ou extintivo, o valor já foi pago. Tudo bem? Então, isso são as provas. Quais provas cabem na seara trabalhista, professor? Todas as provas que cabem no processo legítimo. Documental, testemunhal, pericial, tudo bem? Inspeção judicial. Todas elas são cabíveis. Cabe antecipação de provas, professor? Cabe, tranquilamente.
O mais importante para nós são as testemunhas, que não precisam ser notificadas e comparecem à audiência de forma espontânea. Tudo bem? De forma espontânea. Lembrando o número de testemunhas, né? Já falado aqui, ordinário 3, sumaríssimo 2 e o alçada 3, porque não tem exceção também, tá bom? Outro ponto importante, eu preciso de advogado, professor, para poder ingressar com uma ação trabalhista? Aí vem a súmula 425. Depende. A princípio, não. Você não precisa de advogado para a área trabalhista. Você pode ingressar com uma ação trabalhista sem a presença do advogado. Isso é fato. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, só que existem algumas situações em que necessariamente é imprescindível a figura do empregado, do advogado. Seria o quê? Ação rescisória, medidas cautelares, que ainda existem, tá certo? Medidas cautelares, claro, ação rescisória, medidas cautelares, mandado de segurança e recursos no TST. Porque até recurso no TRT não precisa de advogado. E com a reforma trabalhista, trouxe uma nova situação, a qual determinou o que para nós? Determinou que aquela homologação de acordo extrajudicial é obrigado ter a figura do advogado. Tudo bem? Isso é importante também. Bom, razões finais, que é o próximo passo, né, gente? Elas são verbais, né? 10 minutos é o prazo, e se forem escritas, foi a critério do magistrado. E é claro, gente, que tudo isso acontece na nossa querida e amada audiência, que é o artigo 813 e seguintes. Audiência, grave algumas coisas aí, por favor. Primeiro passo, que é importante que você saiba. Deverá ocorrer em dias úteis, ou seja, segunda a sexta-feira, tá bom? Das 8 às 18 horas, e não pode ter um prazo maior do que 5 horas cada audiência, né? Exceto se for matéria urgente. Grave uma coisa. Reclamante não compareceu na primeira audiência. Arquiva o processo e condena custas. E fiança de má fé hoje também. Reclamada não compareceu na primeira audiência. Revelia. Bingo, gente. Revelia mesmo. E será, obviamente, condenado se o empregado fizer as devidas provas. Agora, você sabe que na área trabalhista nós temos, teoricamente, 3 audiências. Inicial, instrução, julgamento. E tem a UNA, que é do rito sumaríssimo, que tenta englobar as 3 aqui. Audiência inicial, tenta-se o acordo. Não havendo, junta a defesa. Ótimo. Marca-se uma segunda audiência, audiência de instrução. As partes são ouvidas, testemunhas são ouvidas, peritos são ouvidos. Tudo bem? E aí uma terceira audiência em que as partes não aparecem, mas, obviamente, o juiz vai proferir a sentença. Tá bom? Teoricamente, temos essas 3 audiências. Existe tolerância para atraso da audiência, professor? Não, não existe. Se está marcado para as 10 horas da manhã, chegou 10h01, revelia, ocorreu. Ah, mas pegamos trânsito. Não, esquece. Aí isso me lembra a súmula 122. Acho que é isso mesmo. Isso, 122, gente. Para evitar a revelia, nós precisamos apresentar um atestado médico, tá? Aqui determinando que aquela pessoa estava impossibilitada de comparecer naquela audiência. Tudo bem? Isso também se faz importante e necessário. O acordo. O acordo tem que ser tentado pelo juiz em que momento? Na primeira audiência, antes da defesa e antes da sentença. Então, antes da defesa e antes da sentença, o juiz, sim, deverá tentar o acordo. As partes não são obrigadas a aceitar o acordo, mas o juiz é obrigado a tentar, tratativa daquele acordo. No rito sumaríssimo, ele pode tentar o acordo em qualquer momento. Desse acordo, professor, cabe recurso? Não, né? Desse acordo só cabe ação rescisória, se provado que a pessoa realmente foi ludibriada. Do contrário, não será cabível. Bom, indo nessa mesma linha de pensamento, proferiu a sentença. Tudo bem? Ótimo. Tem lá, obviamente, o dispositivo, tem a fundamentação e tem o resumo. Tá certo? Tem as 3 partes da sentença lá, né? O resumo, a fundamentação e o dispositivo, condenando ou não as partes, aquela história toda. Lembrando que agora existem os honorários advocatícios que podem ser de 5 a 15%. Aqui, ó, um pouquinho para trás, no 793. Aqui, gente, está no 791A, que os honorários do advogado podem ser de 5 a 15%, a critério do juiz. E lembrando
que pela reforma trabalhista de 3.467, 2017, não podemos ter qualquer tipo de atraso processual por uma das partes, né? Quando, obviamente, alterar a verdade dos fatos, mentira, aquela coisa toda, é o que hoje a CLT chama de responsabilidade por dano processual. Nesta hipótese, meus caros amigos, pode ser condenado a parte, se ela mentir, a pagar um valor superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Então, valor pesado. E, obviamente, nós temos a sentença e ela pode ser o que, gente? Indagada e pode ser, consequentemente, omissa, contraditória e obscura. Aí nós vamos para o artigo 897, em que necessariamente, da CLT, em que determina que caberão embargos de declaração. E nesta situação, meus caros amigos, o prazo de 5 dias e sempre irá interromper os recursos. Tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula de processo, trabalho. Pode ver que eu trabalhei com vocês da reclamação trabalhista até a sentença, ou seja, até os embargos, né, para esclarecer a sentença. E nós teremos outras aulas, tá certo, senhores? De recursos, de execução e de procedimentos especiais. Bacana, não é? Dá para dar uma boa revisada aqui nesses quase 32 minutos que estamos juntos. Gostou? Compartilha, comenta, vamos para cima. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado, viu?